Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula do Botânica Arcadas, que agora, na verdade, olha, escrevi errado até, Bioquímica Arcadas, enfim, tudo bem. É mais uma aulinha, então a gente vai estar iniciando um bloco novo, a gente não vai mais falar de feixes, de xilema e floema, a gente não vai falar mais de corte transversal de caule, nem nada, por enquanto. Hoje a gente começa o bloco de bioquímica, tá? Vai ser um bloco mais de bioenergética. A parte de bioenergética. E é isso, vamos começar. Com uma gratinzinha pra dar um coraçãozinho pra vocês, porque não está fácil, gente. Tá. Antes da gente dar início à fotossíntese propriamente dita, a gente tem que pensar no ícone da fotossíntese, que é o quê? O rei cloroplasto. Cloroplasto que já foi mencionado na nossa primeira aula. Tá? É aquela organela responsável. Que o papel principal é a fotossíntese, assim como a mitocôndria é uma organela que tem uma dupla membrana, então ela tem uma membrana externa e uma membrana interna. Ela tem alguns constituintes importantes para nós, assim, para essa aula, que são os tilacoides, que é cada um desses sacos, parece um saco achatado, parece um, como é que chama? Tem um doce francês, não sei, enfim, eu tenho um monte de comer, nunca achei para vender, sofro. É tipo aquele doce, sabe, bem tumbler, assim, gente, não sei. Esqueci o nome agora. Enfim, esse é um saco achatado e vários tilacoides juntos formam um grano. Então é um conjunto de tilacoides empilhados. E esse conjunto de tilacoides empilhados, assim, se tiver vários, são a grana. O grano, no caso. Tá, assim. Aí a gente tem o estroma, que é uma matriz relativamente homogênea, que estão não imersos, assim, mas estão contidos os tilacoides, grano, enfim. Agora a gente vai para nossa queridíssima, digníssima, perfeita fotossíntese, uma etapa um processo super importante das plantas em geral, porque assim, nós, seres heterotróficos, logo, seres que ingerem o alimento do meio exterior, proveniente de dieta, não fazemos fotossíntese. Fotossíntese é um processo exclusivo dos seres autotróficos, ou seja, processo de produção do próprio alimento. A fotossíntese, a gente pode ser dividida em duas fases: a fase clara e a fase escura. Hoje a gente vai tratar da fase clara, inclusive estou começando frases, não estou terminando, mas não é por mal, eu juro. É que eu lembro e eu troco a frase na hora e aí fica esse negócio no meio. Mas enfim, a fase clara é a fase que a gente vai tratar hoje, então a gente vai dividir essa aula de fotossíntese em duas, fotossíntese 1 e fotossíntese 2. E nesse modo geral, assim, a gente pode elencar a fotossíntese em algumas etapas muito simples. Primeiro, a clorofila vai absorver a energia da luz. Tá. Segundo, a gente vai reduzir o NADP a NADPH, porque o NADPH ele é um constituinte super importante para a fase escura. Depois a gente forma ATP, que é também outro constituinte, e depois a gente faz a síntese de glicose. Depois que a gente tem todo o nosso maquinário assim preparado, a gente faz a síntese de glicose. A fotossíntese, ela pode ser reduzida não, que reduzida é estranho, parece triste porque não é uma coisa tão direta. Mas a fotossíntese, ela pode ser resumida em uma equação. Assim, essa é a equação que vocês têm que colocar no coração de vocês, assim, que nos produtos não, nos reagentes, 6 dióxidos de carbono, que ela capta do ambiente, dióxidos, que ela capta do ambiente, 12 moléculas de água, e aí isso gera uma molécula de glicose, 6 moléculas de água e 6 moléculas de oxigênio gasoso. Tem equações que não mostrar a formação de água depois, mas tá certo da mesma forma. Mas essa é a mais completinha, então, que fala entre 12 águas, saem 6 águas, tá? Isso segue essa proporção estequiométrica, tá? Se aqui fosse 12 moléculas de dióxido de carbono, tudo ficaria dobrado. 24 águas, 6 glicoses. Ai, gente, matemática.
12 águas de novo e 12 oxigênios gasosos, tá? Então, calma aí. E aí, então, a gente vai para a fase fotoquímica, que também é chamada de fase clara. Ela é uma fase em que ocorrem... É uma fase, basicamente, que vai servir para a gente produzir... a gente vai produzir coisas para usar na fase escura. Bom, é para isso que serve a fase fotoquímica ou fase clara. A fase fotoquímica tem dois pontos muito importantes, que são a fotólise da água e a fotofosforilação, que a gente vai falar daqui a pouco. Essa fase, ela precisa necessariamente de luz. Se não tiver luz, não ocorre a fotossíntese. Só que essa luz, ela não precisa ter uma origem solar. Ela pode ser uma luz, sei lá, artificial, já supra, assim. Sua planta vai fazer fotossíntese na luz artificial, sim, tá? Que ela é obrigada sim, aquelas. E esse processo, ele ocorre na membrana dos tilacoides, tá? Então, como eu já tinha mencionado, ela vai produzir coisas para a fase escura. E essas coisas são ATP e NADPH, tá? Essa aqui é uma foto ilustrativa de uma das etapas de fotofosforilação, que na verdade essa fotofosforilação aqui é a fotofosforilação acíclica, tá? Mas a gente vai ver daqui alguns slides. Antes da gente falar do processo propriamente dito, a gente tem que falar dos fotossistemas, que são, assim, constituintes essenciais da nossa fotossíntese perfeita. Os fotossistemas, eles são associações entre proteínas, moléculas de clorofila e outros pigmentos. Pode ter carotenoide, enfim, N pigmentos. Então, tipo, junta, assim, tudo isso e dá em torno de, sei lá, umas 250 moléculas, 400 moléculas no máximo. E o fotossistema, ele é um complexo que absorve luz. Então, é ele que vai fazer a captação da luz que vem de fora, tá? E assim como, sei lá, todas as outras coisas, ele vai estar na membrana dos tilacoides. Aqui, ó, a gente tem os fotossistemas, fotossistema 2 e fotossistema 1, tá? E aí a gente tem divisões, não funcionais, mas divisões características dos fotossistemas. O fotossistema 1, que a gente chama ele de PS1 para encurtar, porque escrever fotossistema 1 é muito comprido, gente. Para que escrever fotossistema 1 se a gente pode colocar PS1? Não sei porquê. Mas enfim, o fotossistema 1, ele tem mais clorofila A do que clorofila B. Uma maneira que eu gosto de lembrar, assim, não que seja uma informação importante, porque acaba não sendo, a gente só lembra fotossistema, clorofila, tá. Mas fotossistema 1 relacionado à letra A, que é a primeira letra do alfabeto. Fotossistema 2 relacionado à letra B, que é a segunda letra do alfabeto. Não é que ele não tem, não é que o fotossistema 1 não tem clorofila B, é que ele tem mais clorofila A do que clorofila B. Ele também é chamado de P700. Por que P700? Ou fotossistema 1, no caso. Porque o P700 é o pico de absorção, tipo, é o pico de absorção dele nesse comprimento de onda. Porque lembra lá da física? Vamos lamber ferida? V lambda F. Esse lambda é o comprimento de onda e a gente pode... Porque a luz é uma onda eletromagnética e ela se configura pra gente naquele espectro visível. Então, entre 500 e tantos, 500 e 600 nanômetros, eu tenho a luz verde, vermelho é de, sei lá, 600, 700, enfim, não sei, não lembro. Mas enfim, e aí essas ondas, elas vão tendo faixas características e isso acaba sendo percebido pelos fotossistemas. Então, o fotossistema 1, ele absorve ele tem esse pico em 700 nanômetros, que corresponde a alguma cor que não sabemos qual é no momento. Arrisco que seja vermelho. E o fotossistema 2, ele é o P680. Então, significa que seu pico de absorção é 680, tá? Seguindo, então, a gente tem uma esquematização, assim, geral da fase fotoquímica. Então, a gente tem incidência de luz. Essa luz, ela incide, no caso, nos cloroplastos. Seguimos com barulhos externos, como sempre. Nada novo sob o som das gravações do Botânica Arcadas, que agora viram Bioquímica Arcadas.
E aí, quando isso acontece, quando essa luz incide, a gente tem duas situações. Atingir os complexos de pigmentos, que aí a gente vai desencadear a fotossíntese acíclica e a fotossíntese cíclica, e provocar alterações nas moléculas de água. Essa alteração, a gente tem um processo geral que a gente chama de fotólise da água. O que é foto? É luz. Lise, quebra pela luz, tá? Que é o nosso slide seguinte, não é mesmo? Então, a gente tem a molécula de clorofila que é atingida pela luz solar e essa luz, ela promove uma fotólise da água que está lá presente nos tilacoides. Então, a gente tem duas moléculas de água, que seguindo essas proporções, duas moléculas de água que são quebradas em oxigênio gasoso, que inclusive, a planta, ela pega O2, ela pega CO2 e manda para fora O2. O O2 que ela manda para fora vem da fotólise da água, que é essa etapa inicial. A gente tem também hidrogênios, 4 prótons, digamos assim, que eles vão ser capturados pelo NADP e vão fazer NADPH, além de servir também em algumas situações como o gradiente de próton, como constituinte para um gradiente de prótons, para uma enzima que a gente chama de ATP sintase. Porque a gente sempre vai ver hidrogênio, geralmente, eu liberei hidrogênio, então eu vou favorecer a formação de ATP. Como? Porque tem uma enzima que produz ATP, que é aquela molécula de energia, aquela nossa bateria, e ela só funciona com um gradiente de prótons, que é um gradiente de H+. Então, quando vai entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo H+, a gente consegue fazer a ATP sintase funcionar, então a gente produz ATP. E a gente tem 4 elétrons também, que eles voltam para a clorofila para repor os elétrons perdidos. Passando então, a gente vem para a fotofosforilação, tá? E aí a gente tem dois tipos de fotofosforilação, a fotofosforilação cíclica e a acíclica. Vamos começar pela cíclica. Eu adoro a cíclica, eu acho ela muito fofa. Uma graça, um mimo de fotofosforilação, gente. Perfeita. E aí a gente tem então, estamos aqui, perfeitos. A luz, ela vai incidir no fotossistema. Incidiu no fotossistema, tudo bem. Na verdade, ela acaba incidindo na clorofila, na clorofila e mas afeta o fotossistema de qualquer forma, porque é ele que vai perceber. E aí ela vai perder elétrons. Perdeu elétrons. Esse elétron perdido, ele vai ser transferido para ferrodoxina, que é uma enzima que vai participar de uma cadeia de redução, de oxirredução, na verdade. Porque a redução e a oxidação, elas sempre andam juntas, mas isso é matéria de K6, K7, tá? E aí ela perde esses elétrons, o fotossistema, ele vai acabar liberando elétrons também. E aí eles vão ser transferidos para a ferrodoxina. Essa ferrodoxina, ela vai fazer um transporte para uma cadeia transportadora de elétrons, que ela é muito representada pelo citocromo. O citocromo é uma substância que ela vai auxiliar nessa cadeia de fotossíntese. E assim, conforme esse elétron vai passando por esses compostos, ele vai perdendo energia, porque vejamos aqui, ó, é a energia das moléculas. Aqui embaixo ela é menor. Então ele perdeu aqui e conforme ele foi passando, ele aumentou a energia. Aqui foi a máxima energia que ele tinha. E aí ele vai descendo a energia dele até voltar para o ponto inicial. Qual é a pegada dessa energia que aumenta, que reduz? Vamos pensar na química. Pensar na química no modelo atômico ali, que tem um núcleo central e órbitas ao redor. Quando o elétron ele passa de uma órbita ele está na órbita 3, ele vai para a órbita 4, ele absorve energia. Quando ele passa da 4 para 3, ele libera energia. Aqui nada mais é o que está acontecendo. Tipo, ele estava numa órbita, vamos supor que isso aqui é um modelo atômico, sei lá. Ele estava numa órbita mais interna, aí ele passou para uma órbita mais externa, digamos assim, que aí ele absorveu energia, teoricamente, e aí ele foi descendo e liberando essa energia. Essa energia, inclusive, ela vai ser muito útil pra gente fazer ATP.
Porque o que acontece? No que entra também essa liberação de energia? Durante essas etapas também, principalmente na parte dessa cadeia redox, a gente vai tendo a liberação de oxigênio, de hidrogênio, de H+. O H+, como eu falei enquanto eu comentava o último slide, ele vai ajudar a gente na formação do gradiente de prótons para fazer ATP. E a gente precisa de ATP para seguir para a fase escura, tá? E aí a gente passa, saiu do citocromo, vai passar para plastocianina. Essa plastocianina, ela vai pegar esse elétron e transferir ele de volta para o fotossistema 1, tá? Que é todo esse pedação aqui. Transferir de novo para o fotossistema 1. Então a gente vê que nesse processo a gente tem um aumento de energia, tá? Ele absorve essa energia toda. Ele libera essa energia, isso aqui forma gradiente de próton e aí a gente junta o ADP mais o fosfato inorgânico e gera ATP. Por que a gente chama esse processo de fotofosforilação? Porque a intenção dele é formar o ATP. O ATP é uma molécula que tem fósforo. Então a gente vai fosforilar o ADP. Então tem um ADP que é adenosina difosfato, juntei com o fosfato inorgânico e gerei o ATP, que é a maneira que, como nós e as plantas também utilizamos também armazenamos a energia. A maneira mais eficiente que tem de armazenar energia. Uma das, no caso. Porque a outra. Aí tem a maneira mais condensada, que é pelo tecido adiposo, a gordurinha, inclusive. A gordurinha é a maneira mais condensada que o seu corpo tem de absorver, de armazenar energia. E aí, ó, gente, só um aviso. Ai, lembrar da ferrodoxina, lembrar ali da plastocianina. Não precisa, sinceramente não precisa. Você tem que pensar em uma coisa. Fotossistema 1, aí ele absorve energia, passa por uma cadeia que vai diminuir essa energia dele, então vai fazer com que ela seja liberada. Isso gera um gradiente de prótons, promove a formação de ATP e esse elétron retorna para o fotossistema. Logo a gente chama esse processo de cíclico, tá? E aí a gente tem o quê? Agora com mais nomes, mas tudo bem. É o que a gente chama de esquema Z, também chamado de fosforilação acíclica. Então, se a cíclica, o elétron retornava, a gente já pega que na acíclica ele não retorna, tá? Então, seguimos. A gente tem aqui a luz incidindo no fotossistema 2, tá? Incidiu luz no fotossistema 2. Esse elétron da clorofila, ele é perdido e ele vai passar mais uma vez para a cadeia redox. Então, passa para uma quinona, passa para plastocianina, enfim, né? E aí, passando por toda essa cadeia redox, ele chega no fotossistema 1. Só que o fotossistema 1, assim como o fotossistema 2, ele vai estar sujeito à perda de elétron quando excitado pela luz solar. Então, esse elétron que chega é para repor o elétron que ele já perdeu, tá? E aí, o que acontece? Esse elétron, ele é transferido para a ferrodoxina, que é lembra aquela, aqui ó, no último slide, a gente tinha uma ferrodoxina também. Aqui é a ferrodoxina. Só que aqui ela tinha um papel de transferir para a plastoquinona. Aqui não, aqui a gente tem a ferrodoxina que vai fazer essa transmissão do elétron para o NADP. E aí esse NADPH vai se juntar com esse NADP, vai se juntar com H+ também e vai proporcionar a formação de NADPH, que também é super importante para a fase escura funcionar. Então, aqui a gente tem mais nome. Quinona, plastocianina. A gente tem mais nome. A gente tem quinona, plastocianina, ferrodoxina, pipipopó. Só que assim, vocês não precisam lembrar exatamente desses processos e tudo mais. Porque não compensa a gente ficar enchendo a nossa cabeça com quinona, plastocianina, nem nada. O que eu quero que vocês lembrem daqui? Na fotossíntese acíclica, na fotofosforilação acíclica, a gente vai usar os dois fotossistemas. Na fotossíntese cíclica, a gente só usa um, tudo bem?
outra coisa. A gente vai ter também uma cadeia redox que vai diminuir a energia do elétron. E isso vai proporcionar a formação de ATP. Esse aqui é um ATP adicional, inclusive. Vai proporcionar a formação de ATP. Ok. O elétron, na nossa fotossíntese cíclica, ele daqui, ó, ele volta. Só que a cíclica não é assim. Ele vai para o fotossistema 2, ele é transferido para outra coisa e faz NADPH. Função da fotofosforilação acíclica, produção de NADPH e produção de um pouquinho mais de ATP. Quando a gente fala desses processos de fotofosforilação, a gente está pensando muito em ATP e NADPH, porque é isso que faz a fase escura funcionar, tá? Então, a gente pode resumir a fase fotoquímica em uma equação. H2O, tá? Que é água, então a gente precisa da fotólise de água. Vai formar NADPH. NADPH não. Ó, vamos retomar. H2O, que aí vai acontecer a fotólise da água, mais NADP, que é isso que vai ajudar a gente a fazer o NADPH, mais ADP, mais fosfato inorgânico. O ADP e o fosfato inorgânico vão virar ATP, o NADPH, NADP+, vai virar NADPH, tá? E eu vou formar meio oxigênio. Assim, você poderia dobrar para deixar inteiro esse coeficiente, mas para fase fotoquímica é isso. Então, o que a gente precisa para ir para a fase escura? A gente precisa de NADPH, a gente precisa de ATP. O NADPH tá ok? O ATP tá ok? Então, brota na fase escura, tudo bem?